Tradutor, Otaquinho, todos me elogiaram naquela época, mas eu não sabia que tudo era mentira, Cordova disse quando o chão começou a tremer fortemente. Bum! Fendas enormes se espalharam por toda a torre. O que está acontecendo? Alice disse enquanto olhava ao redor. Acho que essa coisa vai despertar, Solta disse em tom sério enquanto olhava para a enorme figura metálica que lhe era familiar no jogo. Como podemos parar isso? Lumilia perguntou enquanto parecia preocupada com Cluster. Eu não sei, ele balançou a cabeça. De suas memórias do jogo, esta figura metálica era tão poderosa que poderia destruir uma única cidade em um instante. Nenhum deles era páreo para ela. Cluster, que estava nas mãos da figura metálica, desapareceu. Ao mesmo tempo, os olhos da figura brilharam intensamente como se a vida viesse a eles. Seu enorme corpo estremeceu e uma onda de energia foi varrida. Bum! A parede da torre foi destruída e a barreira expandiu empurrando as duas freiras para longe. A quantidade de mana na atmosfera era inacreditável. Estava até empurrando o ferro que Yuko estava emitindo. A torre vai desabar. Precisamos sair desse lugar o mais rápido possível, Alice disse aos seus companheiros. Mas e quanto a Cluster? Lin perguntou preocupada. Lumilia olhou para ela e Brando antes de dizer, Brando, Lin, desçam e ajudem Yujin. Yujin não consegue andar, então se esta torre desabar ele será enterrado vivo neste lugar. E quanto a vocês? Brando perguntou em resposta enquanto olhava para eles. Não se preocupe conosco. Nossa condição é melhor do que Yujin e ainda vamos pensar em uma maneira de parar essa coisa e salvar Cluster. Lumilia disse insegura. Ela tinha a sensação de que eles não poderiam resgatar Cluster. Essa coisa era incrivelmente poderosa. Ok, eu entendo. Vou deixar isso com você. Brando acenou com a cabeça e disse a Lin. Vamos primeiro ajudar Yujin. Tudo bem, disse Lin. Os dois desceram rapidamente para o andar de baixo para ajudar um de seus companheiros. Eu não tenho nenhuma ideia também, Safi. Aquela coisa se fundiu com Cluster e possuía o poder dos 1000 feitiços. Como a igreja poderia não saber disso? A freira mais alta, cujo nome era Yuni, disse surpresa. Vou relatar isso aos superiores primeiro. A freira menor, Safi, disse enquanto tirava um talismã de transmissão do bolso. Se eles puderem controlar essa coisa, os superiores não separariam a Cluster dessa coisa, Yuni murmurou enquanto olhava para baixo. Tenho a sensação de que esse será o caso. Eles não veem a Cluster como uma criança, e sim, uma arma para seu próprio benefício. Safi disse enquanto derramava sua mana no talismã. Bum! Cordova simplesmente olhou para esta coisa antes de murmurar, ele ainda não controlou totalmente os 1000 feitiços. Uma vez que o controle, então tudo vai acabar. A barreira ao redor da torre mais uma vez ficou maior. Isso explodiu tudo dentro da cidade e o mesmo poderia ser dito das duas freiras. As duas freiras estavam fora da cidade enquanto contatavam seus superiores sobre o que estava acontecendo aqui. A cidade inteira foi destruída, exceto a Torre da Lua. Foi uma cena inacreditável e inúmeras pessoas morreram no chão, exceto algumas pessoas fortes. Bum! Solta, o que devemos fazer? Alice perguntou a Solta semicerrando os olhos. Eles não conseguiam se aproximar da figura metálica, pois uma grande quantidade de mana os empurrava para longe dela. Vamos observar por enquanto e ver se há algo que possamos fazer a respeito, disse Solta, dando um passo para trás. De repente, a atmosfera mudou, a mana no ar ficou mais fino à medida que era sugado pela figura metálica. Depois de alguns segundos, toda a mana de Cluster desapareceu como se nada tivesse acontecido. A barreira que devastou a cidade também desapareceu no ar. O que está acontecendo? Solta murmurou enquanto olhava para a figura metálica. A atmosfera voltou ao normal antes do caos nesta cidade. O círculo mágico no chão emitiu uma luz e mana explodiu dele. A figura metálica estava acima do círculo mágico. Os pés da figura afundaram lentamente no círculo mágico. Isso é, Lumilia estreitou os olhos ao ver isso. Alice o reconheceu e disse, Cluster ainda tem consciência. Ela agora está tentando selar o objeto junto com ela.
O que? Lumilia ficou chocada ao abrir os olhos amplamente. Ela não podia acreditar no que acabou de ouvir. Ela deve estar fazendo isso porque ela quer nos proteger, Solta disse enquanto olhava para ela. Então, eles ouviram a voz de Cluster na figura. Sinto muito a todos. Eu escondo um monte de coisas de vocês, e isso é normal. Não há gente que não tenha um segredo, Lumilia disse em voz alta. Solta e Alice concordaram com suas palavras. Ela estava certa. Todo mundo tem um segredo que não quer que ninguém saiba. Lumilia inclinou a cabeça em confusão enquanto lentamente agarrava a esfera que estava flutuando à sua frente. Ela não entendeu para que servia esta esfera. Antes que ela pudesse perguntar a Cluster sobre isso, ela viu a figura completamente afundada no círculo mágico. Cluster! Lumilia gritou com toda a força de seus pulmões. Ela sabia que a Cluster não conseguia mais ouvi-la, mas ainda tinha alguma esperança de que a Cluster responderá. Ela se foi, Solta disse enquanto olhava para baixo. Agora que o lançador desapareceu, todo lugar que foi causado pelo feitiço Ascensão do Domínio da Terra também desaparecerá. Bum! Vamos, Alice disse enquanto agarrava Lumilia antes de pular para longe. Solta flutuou no ar e desceu lentamente usando o poder da gravidade de seu feitiço Bolas Gravitacionais. Bum! Brando, Lin e Yujin não estavam na torre quando ela desabou. Eles já fugiram do local e ficaram olhando para que tudo desse certo. A enorme mana na atmosfera desapareceu, Brando disse enquanto observava a torre destruída. Sim, mas eu não consigo mais sentir a presença de Cluster. Ele desapareceu junto com a mana. Lin disse preocupada. Apenas confie em nosso líder e o resto lá. Tenho certeza que eles não vão deixar Cluster desaparecer assim. Yujin disse a eles. Yuni e Safi que estavam fora da cidade ergueram as sobrancelhas. Eles viram que Cluster se selou com a figura para evitar que ela enlouquecesse. Ela realmente tinha que fazer isso? Essa figura não seria capaz de matar todos com a gente aqui. Safi, a freira menor, disse enquanto inclinava levemente a cabeça. Esse certamente é o caso, mas aquela figura não se integrou totalmente a Cluster, então é fraca. Se ganhasse o controle dos 1000 feitiços, então mesmo com nossos poderes não poderíamos pará-la. Yuni parou por um momento antes de continuar. Além disso, Cluster encontrou alguns amigos desta vez e ela queria protegê-los. Oh, entendo. Devíamos voltar agora. Safi disse. Vamos esperar aqui um pouco. Além disso, aquele homem disse que queria falar comigo. Yuni disse a ela com um sorriso. Fumaça e poeira encheram o ambiente. Cluster, Lumilia murmurou enquanto agarrava a esfera azulada em seu peito. Alice deu um tapinha em seu ombro e disse, ela deixou para você. Se aquela coisa quebrar, vai libertar Cluster junto com aquela figura gigante. Ela podia entender por que Cluster se sacrificou. Ela simplesmente não queria criar estragos e causar destruição neste mundo. Essa figura iria usar seu poder para fazer um alvoroço, então ela decidiu por si mesma. Essa coisa, Lumilia olhou atentamente para a esfera azulada. Sim, esse é o momento da Cluster, Alice disse a ela enquanto olhava para a Solta. Os olhos de Solta estavam fechados. Ao lado dele estava Yuko, que olhava em volta com uma expressão curiosa. Depois de um tempo, Solta abriu lentamente os olhos e olhou para as mãos. O que você quer fazer? Ele já terminou todas as missões aqui e não teve nada a ver com isso. Mas ele ficou realmente satisfeito com esse final? O final que Cluster se foi? Ele sentiu algo em seu peito como um buraco. Eles vieram aqui porque queriam resgatar Cluster. Ele moveu lentamente seu corpo e se virou para Lumilia. Lumilia sentiu o olhar dele em seu corpo, então se virou e o viu olhando para ela com uma expressão séria. Solta! Ela chamou ele, mas ele não respondeu e continuou olhando para ela. Ela ficou surpresa por um momento, mas percebeu o que Solta queria fazer. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. A espada Vajra emitiu uma energia vermelha e Solta balançou. Sou voz! A esfera azulada foi dividida em duas. Em seguida, desmoronou.